Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre a poesia da terceira geração do romantismo brasileiro, também chamado de condoreirismo. Esse nome, condoreirismo, deriva desse pássaro que vocês estão vendo aí, que é o condor, um pássaro nativo da Cordilheira dos Andes, e por seus voos altos e sua visão ampla, ele era tido como símbolo de liberdade. Tá? Liberdade que é uma coisa tão cara a esses românticos da terceira geração. Bom, então, quando vocês verem falar de condoreirismo, também estão falando da poesia da terceira geração do romantismo. Assim como o byronismo se refere à segunda, indianismo se refere à primeira, condoreirismo é o nome da terceira. Formalmente, esses poetas não diferem do romantismo de maneira geral, tá? Também tem a liberdade de criação, igual eu falei nas outras aulas. Também tem a liberdade de criação, valorizando o conteúdo em detrimento da forma. Então, a versificação é livre, as rimas são livres, os versos são brancos, a metrificação não é uma prioridade, enfim. Mas isso não significa também que, assim como nas outras gerações da poesia romântica, eles não possam escrever versos metrificados. Só que isso não é uma preocupação deles. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, de Jean-Baptiste Debré, que era um pintor francês que retratou a realidade brasileira do século XIX, vocês estão vendo uma cena de escravidão. Tá? E a escravidão é um tema caríssimo aos poetas da terceira geração do romantismo, principalmente o maior deles, o Castro Alves. Tá? Castro Alves era conhecido como o poeta dos escravos. Ele era baiano, tá? Assim como os outros poetas românticos. Ele morreu muito cedo, viveu por apenas 24 anos. Também morreu em decorrência de um acidente que foi agravado pela tuberculose, assim como o Álvares de Azevedo. Tá? Então, vocês viram que ser poeta romântico praticamente era sinônimo de morrer jovem. Né? Poeta dos escravos por quê? Porque era um tema muito caro para o Castro Alves, essa relação com as ideias de liberdade. Ele era um republicano ativista, ele era um abolicionista. Tá? Ele tinha ascendência negra, não me lembro se por parte do pai ou por parte da mãe, mas isso não importa também, tá? Porque não precisa ser negro ou ser mulato para se sensibilizar com a questão do racismo, da escravidão, e já era assim naquele tempo. Então, Castro Alves tem esse tema muito presente na sua poesia, e isso de forma muito marcante, poemas como Vozes da África, Navio Negreiro. O primeiro livro dele se chama Espumas Flutuantes e traz a recorrência dessa questão da denúncia dos males da escravidão. Tá? Aqui nós temos um trecho de Navio Negreiro, que é um longo poema em que ele fala dos horrores desse tráfico de escravos. E esse início da parte 5 do poema, ela é muito significativa nesse sentido. Nessa parte, o poeta faz uma exortação aos céus para questionar o horror daquilo que ele vê, que ele enxerga, que ele presencia. Ele diz: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a espuma de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Fala que a cena do navio negreiro, ela é tão impressionante, ela é tão deplorável, ela é tão assustadora, que o próprio mar personificado nesses versos aí, o próprio mar deveria apagar do seu manto este borrão. Quer dizer, o tráfico negreiro é uma mancha para a história do mar, e o mar deveria se revoltar contra isso. Deus deveria não permitir, né,
esse absurdo. Então ele é um poeta que se manifesta muito veementemente diante disso. Depois vocês vão ter a oportunidade de ler este poema por completo. Tá? E aqui nós temos alguns versos do poema Boa Noite. Eu coloquei aí para vocês verem outra vertente do poeta Castro Alves. A poesia lírica de Castro Alves difere da poesia lírica do resto do romantismo, em muito em decorrência do tom erótico, tá? Que ele adota. Enquanto a mulher, na poesia da primeira geração, né, vocês viram lá aquele poema de Gonçalves Dias, que chamava Seus Olhos. Na poesia da segunda geração, que apresentava aquela mulher etérea e tal, comparando com fada e com essas coisas todas, aqui não, nós temos uma mulher real, uma mulher sensual, e ele vai abandonar, em grande medida, essa idealização da mulher romântica. Tá? Então o amor representado por Castro Alves na sua poesia é um amor mais físico, mais erótico, mais realizável, possível. Tá? Olha nesses versinhos para vocês verem. Boa noite, Maria, eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria, é tarde, é tarde. Não me aperte assim contra o teu seio. Boa noite, e tu dizes boa noite. Mas não me digas assim, por entre beijos. Não me digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. Tá vendo que essa mulher que aparece aí, ela é uma mulher que corresponde aos desejos do poeta, né? Ela é uma mulher física, ela é um amor que se realiza no plano físico também, não fica como aquele ser inatingível de pureza que os outros românticos idealizavam, tá bom? Então essa é a terceira geração do romantismo brasileiro, que tem como principal expoente, o maior nome mesmo, o poeta baiano Castro Alves. Obrigado pela atenção e até a próxima.